Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero te contar a história da meia-noite. Mas é preciso que eu diga algo de que acontecia naquela cidade do interior onde eu morava. De repente, pode ser que no Brasil inteiro seja assim. O sorveteiro, quando passava na rua, ele usava uma espécie de uma flautinha, de uma gaitinha, que ele passava na boca produzindo este som. Esse era o aviso de que o sorveteiro estava passando na rua. Então eu me lembro do tempo que eu era menina. Quando era menina, a minha mãe já sabia, né, que quando ela escutava esse barulho, eu iria correndo pedir para ela o meu picolé de limão. Eu amava picolé de limão e o picolé de uva. Até por isso que tem uma música que diz assim: chupa que é de uva. É como se aquela música fosse feita para mim, porque eu adorava chupar um picolé de uva ou de limão. Eu amava. Então, mais ou menos umas 2h30 da tarde, lá na porta da minha casa, naquela cidade do interior, passava aquele sorveteiro. A gaitinha que ele tocava produzia exatamente esse som. Inclusive, essa gaita, ela recebe esse nome. É gaita tipo sorveteiro de 8 furos. Isso tudo foi no meu tempo de menina. Aí eu vou adiantar. Eu tinha por volta de 8, isso perdurou até meus 12 anos. Então eu vou adiantar agora na minha vida 14 anos depois. Eu tinha 26, havia me casado e engravidei. Só que eu engravidei enquanto ainda trabalhava numa empresa. Mas devido até a alguns problemas com a minha gravidez, isso depois comprovado pelo médico, mais ou menos quando eu estava grávida de 7 meses, o médico ele me apresentou um atestado que dizia que eu deveria passar aquele restante de gravidez na minha casa. E estando em casa, eu tinha que ficar grande parte do tempo deitada. E de repente, por volta exatamente daquela hora, 2 da tarde, 2h30, 15 para as 3 da tarde no máximo, eu deitada na minha cama, grávida, 7 meses de gravidez, já de folga em função de um pedido médico, eu ouço lá na rua a gaita tipo sorveteiro de 8 furos passando. Quando eu ouvi esse som, de repente eu fui tomada de grandes lembranças da minha infância. Me deu uma vontade grávida, me deu uma vontade daquele sorvete de uva. Eu gostava do sorvete de uva, picolé de uva.
exatamente assim. Quando ele ia querendo derreter, que ele produzia um líquido, um suco muito maior. Aí eu chupava. E o picolé já não era lá de grande qualidade, que na medida em que eu chupava aquele líquido, aquele suco da uva, eu me lembro que ia ficando por baixo daquilo um gelo branco. Era uma delícia. E gostava também do picolé de limão. E eu ouvindo aquele som, a gaita de 8 furos tipo sorveteiro, eu falei, meu Deus, o sorveteiro. Me veio aquela vontade de chupar aquele picolé de uva ou o de limão. Tanto fazia, mas especialmente o de uva. Só que havia um problema, eu estava sozinho em casa e deitada na cama porque eu estava de resguardo devido a alguns riscos da gravidez. Então eu pensei, sabe, em ir atrás do sorveteiro, mas aí eu fiquei com medo porque eu teria que fazer um movimento assim mais brusco, correr, e eu fiquei com medo que houvesse algum risco. Então eu fiquei ali, deitada. Mas eu fui sendo tomada por um desejo, eu fui sendo tomada por uma vontade, e o sorveteiro não parava de tocar a gaitinha de 8 furos, tipo sorveteiro, na porta da minha casa. Eu fiquei até impressionada, porque quanto mais ele tocava, mais mexia com o meu desejo, mais mexia com a minha vontade. Ele tocando perto de casa, era como se o sorveteiro estivesse dizendo assim para mim, tô te esperando, saia. Sabe, a imagem era exatamente essa. O sorveteiro, tudo imaginado por mim. Era uma imagem imaginada por mim. O sorveteiro parado na frente da minha casa com o teu carrinho, tocando a tal da gaita de 8 furos tipo sorveteiro. E aquele som produzia em mim aquele desejo, aquela vontade de tomar daquele sorvete, chupar especialmente o picolé de uva ou de limão. Mas eu não podia levantar bruscamente. Só que o sorveteiro não ia embora. Então teve um momento que eu falei, não posso levantar bruscamente, mas com tranquilidade eu posso. Também não estou tão ruim assim. E eu quero comprar o sorvete. Aí eu fiz aquele pequeno esforço. Apanhei. O dinheiro estava sobre o criado mundo onde eu estava deitado. Peguei assim um dinheiro trocado. E eu ainda ouvia o som da gaitinha 8 furos tipo sorveteiro. Mas quando eu saí lá fora, cadê o sorveteiro? Que nada. Ué, mas não é possível, tocou até agora. Agora que eu levantei para vir buscar o meu sorvete. Que nada. Eu fiquei abismada porque ele ficou, sabe, demorou muito tempo tocando ali em frente da minha casa. A hora que eu saio para comprar, cadê? Você imagina, cidade do interior, verão, aquele sol, ninguém na rua, ninguém. A rua estava num silêncio e muito menos sorveteiro. Me recolhi, mas eu pensei comigo, falei, meu Deus, que vontade que eu tô desse sorvete. Mas eu também não vou pedir para ninguém, o que eu quero comprar o sorvete do sorveteiro. Tem que ser o picolé do sorveteiro. Sabe aquela coisa de grávida? Então no outro dia eu me preparei. Falei, o sorveteiro é assim, quando ele passa um dia numa rua, especialmente quando ele é bem sucedido, ele volta, né? Eu acho que esse, pela insistência dele na rua, ele vai voltar amanhã. Então eu deixei já o dinheiro separadinho. E quando deu 2h15, 2h20, eu falei, não, vou levantar e já vou ficar na espreita. Aí fiquei. Deu 2h30, nada. 2h40, nada. Quando deu 2h45, eis que eu comecei a escutar a gaita de 8 furos, o sorveteiro. Aí eu abri um sorriso imenso. Eu falei, o que é agora? É a minha vez. Não posso correr, porque eu tô grávida, mas como dessa vez já tô aqui sentada esperando, eu tô morta de vontade de tomar, de chupar esse sorvete. Chupa que é de uva. Eu peguei o dinheiro e saí pra frente da minha casa.
Mas quando eu saí na frente da minha casa, cadê o sorveteiro? É possível? Ué, será que o sorveteiro já estava passando e tocou e eu não escutei? Será que... Eu comecei a pensar que eu tivesse dormido. Sabe como eu estava esperando o sorveteiro sentada? Eu me apoiei assim. Sabe quando você apoia o braço sobre a mesa? E aí eu deitei a cabeça em cima do braço. Você sabe que é grávida, né? Grávida para dormir 2 palitos. Fácil. Eu cheguei a pensar, será que eu dormi? E aí o sorveteiro estava já fazia tempo, quando eu escutei. Isso aí não deu tempo de pegar o sorveteiro de novo. Mais uma tarde em que eu saio, mas nem sinal de sorveteiro, nem sinal. Embora eu tivesse escutado o som característico da passagem dele. Ninguém na rua. Rua silenciosa do interior, tarde de verão, 3 da tarde, sol causticante, ninguém na rua. E o meu desejo de chupar aquele sorvete de uva ou o picolé de limão aumentou ainda mais. E eu pensei, não, meu filho que não vai nascer com picolé de uva e nem de limão na testa. Mas no outro dia, eu pego esse sorveteiro, porque dessa vez eu não vou apoiar minha mão sobre a mesa, dessa vez eu não vou dormir, eu vou ficar ligado, atento, porque eu tô doida de vontade de tomar sorvete. Só que eu ficava sozinho em casa, todas as pessoas saíam, meu marido saía para trabalhar. Eu tenho uma irmã que estava morando comigo nessa época, mas ela ficava trabalhando o dia inteiro, então eu ficava sozinho em casa. Mas de novo, quando deu 2 da tarde, eu já preparei lá o dinheiro. Falei, não, agora tô atenta, agora tô ligada. Quando vier o sorveteiro, lá vou eu. E deu de novo 2h15, nada. 2h20, nada. Mas eu tô ligada. Não apoiei braço sobre a mesa, não deitei a cabeça, não. Ligadíssima. Quando deu 2h30, o sorveteiro fez o seu som característico, soprando a gaita de 8 furos, tipo sorveteiro. É agora! Eu levantei com calma, ouvindo. O sorveteiro estava escutando ainda, o sorveteiro estava ouvindo. Falei, não, hoje ele não me escapa. E saí. Só que quando eu saí, cadê o sorveteiro? Cadê? Eu olhei para a direita da rua, nada. Para a esquerda da rua, nada. Na frente da minha casa, nada. Tinha uma árvore, dessa que produz borracha seringueira. Tinha perto assim uma seringueira frondosa. De repente está debaixo da seringueira. Eu olhei, não vi. Como o tronco da seringueira, a seringueira era grande, era antiga. Falei, de repente está atrás do tronco. Aí eu fui lá, eu fui debaixo da seringueira, olhei atrás do tronco, nada. Não é possível. Só que nesse dia eu tô voltando debaixo da seringueira. Quando eu tô no meio da rua, voltando para minha casa, eu escuto, olha o som do sorveteiro de novo. No meio da rua, eu tava no meio da rua. Então eu falei, bom, agora ele tá aqui, cadê? Cadê o sorveteiro? E quando eu de novo procuro ele com os olhos, ouvia o som e não vi o sorveteiro, eu olhei nos meus braços que estavam totalmente arrepiados. Fiquei assustadíssima. Muito assustada. Não é possível. Só que desta vez, o que eu fiz? Eu toquei a campainha da casa vizinha. Falei, não, alguém vai testemunhar comigo, que eu tô escutando. O sorveteiro tá passando na rua, não tô vendo o sorveteiro. Mas ele tá tocando o instrumento dele, a gaita de 8 furos, tipo sorveteiro, tá sendo tocada. Então eu toquei a campainha da casa vizinha e a dona Alice veio me atender. Ô, Elô, meu nome é Heloísa, ela me chama de Elô, a vizinhança toda é assim. Elô, que linda que você tá grávida, Elô, que barrigão. Eu de 7 meses. Só que ela olhou pra mim e me viu assustada.
Porque eu reagi aos elogios dela, obrigado, mas era um obrigado sem graça, assim, ela olhou no meu semblante e ela viu que eu estava assustado. Que foi, Elô? Você está sentindo alguma coisa? Você está passando mal? Eu falei, não, Dona Alice, diga uma coisa, só está ouvindo o que eu estou escutando? Ela falou, o quê? O som é... Aquela gaitinha do sorveteiro. Você tá escutando? Não. Não, eu não tô escutando nada, não. Não é possível. O que foi? Me perguntou a senhora Dona Alice. Eu expliquei para ela que já tinha 3 dias que o sorveteiro passava na rua. Eu escutava a gaitinha dele ser tocada e quando eu saía, eu não localizava mais o sorveteiro. E que naquele dia, pior ainda, porque naquele dia eu estava ainda no meio da rua, estava lá fora, no meio da rua, eu escutava a gaita que não tinha sorveteiro nenhum. E o que piorou mais a situação é que ela não escutava nada disso. Quando o meu marido voltou para casa naquela noite, e também a minha irmã, eu me abri com eles. Falei, olha, pergunta para Dona Alice. Aí todos eles entenderam o óbvio. O que é? Porque a gente sempre tem uma explicação. Verdade ou não é? Você que está ouvindo a minha história, sempre há uma explicação. A explicação, ela veio cheia. Já sei, você está com vontade, você está grávida de 7 meses, você está com tanta vontade de tomar esse sorvete de uva ou picolé de limão, que esse teu desejo faz você escutar o instrumento tocado pelo sorveteiro. Pronto, a explicação estava preparada. Porque a gente sempre tem que explicar alguma coisa, a gente sempre tem que, de certa forma, justificar o injustificável. Meu marido, a minha irmã defende a tese. E o que fez o meu marido? Ele foi com a minha irmã até uma sorveteria, comprou um monte de sorvete de uva, um monte de sorvete de picolé, comprou um monte de picolé de uva de limão, falou, ó, tá aqui. O sorvete era até gostoso, era até sorvete bom, sabe? Eu não vou divulgar aqui a marca, mas era sorvete bom. Era aquele sorvete de uva que você podia realmente chupar e que teria uva o tempo todo. Mas o sorvete que eu, na verdade, queria era aquele fraco. Era aquele não tão bom assim, não tão famoso assim. Era aquele que quando você chupava o suco da uva, ficava aquele gelo. Tá, mas eu matei a minha vontade. Eu chupei lá o sorvete de uva, chupei o sorvete de limão, até que eu enjoei. E eles tinham a certeza absoluta que acabou a história. Não acabou a história. Só que agora eu ficava inibida de tocar no assunto. Dava 2, 2:30, eu começava de novo a ouvir a gaita de 8 furos, tipo sorveteiro, passando em frente à minha casa. Com a Dona Alice eu já não queria falar mais. Com a Dona Rosa, a outra vizinha, ela já tinha problema auditivo. Ela usava até aparelho, ela também não escutava nada. Então eu fiquei de forma inibida que eu fiquei escutando aquele sorveteiro passar na minha rua, sem passar sorveteiro nenhum. Já não havia mais a justificativa da vontade do sorvete, porque eu já tinha me lambuzado de chupar sorvete do bom de uva, sorvete do bom de limão, e nada resolveu. Resultado, tal qual o médico previa, quando eu entrei no 8º mês de gravidez, 3 dias depois de eu ter entrado no 8º mês, eu senti o começo das dores do parto. A minha bolsa se rompeu e eu fui ganhar nenê. Felipe, o meu filho, veio a esse mundo lindo, maravilhoso, pesando 3,4 kg, um meninão, saudável, sem nenhuma marquinha de sorvete de uva, sem nenhuma marquinha de sorvete de limão.
eu teria minha licença maternidade para poder cuidar do bebê. Meu marido ficou uns dias comigo em casa. Até a minha irmã também coincidiu dela ter alguns dias de folga no trabalho, ficou uns dias comigo em casa também. A história do sorveteiro praticamente ficou esquecida com aquele acontecimento único na vida de uma mulher, que é o nascimento de um filho. Óbvio, Felipe nasceu, Felipe virou o centro das atenções. Mas quando o Felipe já estava com quase um mês, a vida foi voltando à normalidade. Meu marido trabalhando, a minha irmã trabalhando. E eu estou em casa e de novo eu escuto o som do sorveteiro passando na rua de casa. Meu filho estava dormindo no berço, eu já bem mais leve, já não tinha mais a barriga, já tinha a minha agilidade de volta para correr. Eu corri. Quando começou a tocar, eu falei, pode até ser que esse sorveteiro seja meio doido, ele passa correndo com o carrinho. Quando ele começou a tocar, eu saí correndo no portão. Quando eu saí correndo no portão, não tinha sorveteiro. Eu falei, não, essa história está errada. Essa história está errada. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu me lembrei, olha só que coisa. Eu entrei para casa, eu fui cuidar do meu filho. A história até me inibia tocar nesse assunto com as pessoas. Eu falei, não, eu tenho que resolver isso por mim. Meu marido tinha explicação, minha irmã tinha explicação, as vizinhas não escutavam nada. Eu até levava em conta a idade delas. Eu falei, mas eu tenho que resolver isso por mim. Eu fiz um exercício, eu me lembrei do nome da sorveteria. Eu lembrei do nome da sorveteria de 14 anos passados. 14 anos, quando eu tomava sorvete de uma sorveteria chamada Belcream. Não esqueci. O que foi marcante para mim nessa ocasião era que o sorveteiro, ele errava pela simplicidade dele. Ele era um senhor assim de idade e ele falava, esse aqui é o melhor sorvete do mundo, é o Brequim. Ele falava Brequim. Ele dizia, aquele senhor dizia que era o sorvete Brequim. E eu ria dele, porque eu já era uma menina esperta, estava estudando, estava na escola, porque eu tomei sorvete na mão daquele sorveteiro uns 4 anos, foi dos meus 8 até 12. Eu vi que estava escrito Bel, em inglês, né? Era B-E, 2 L's, Bel, e o cream de creme, que é o C-R-E-M, né? Cream. Belcream, era sorvete Belcream, quer dizer, de belo creme, em inglês. E ele falava Brequim. E eu lembrei, peraí, esse sorvete era o Brequim. Aí eu fui atrás da sorveteria, mas a sorveteria não existia mais. A sorveteria tinha sido comprada, aquela sorveteria Belcream tinha sido fechada. Só que eu não me dei por satisfeita. Eu fui atrás da pessoa que era dona dessa sorveteria Belcream. Eu me lembrei exatamente que o senhor Ivo, ele era um sitiante, ele mantinha o sítio. Eu me lembro disso porque diz que ele trazia o leite do sítio para fazer o sorvete. Senhor Ivo e a esposa dele, Dona Dulce, eles eram os donos. Eu fui atrás deles. E aí eu contei para eles a história do misterioso sorveteiro que passava na minha rua. E falei que eu tomava sorvete quando eu tinha aquela idade, tinha mais ou menos 14 anos que isso acontecia. Contei. Quando eu falei do senhor que falava que o sorvete era Brequim e que eu ria, eles lembraram na hora. É o baiano, eles disseram isso. É o baiano. Esse baiano, obviamente que baiano era o apelido dele, porque ele devia ser do estado da Bahia. Mas o nome desse senhor era Gonçalo. E aí eu fui atrás da família, eles conheciam, me deram mais ou menos uma pista, cidade do interior, nada tão difícil. Eu já tinha voltado a dirigir, já estava dirigindo.
Eu tinha, inclusive, agora a ajuda da minha mãe para me ajudar a olhar o Felipe. Eu fui bater na casa da família do senhor Gonçalo. Eu queria saber o que tinha acontecido. Cheguei à porta da casa, a senhora Manuela me recebeu muito bem. Era a viúva do senhor Gonçalo. Ela estava, inclusive, com uma neta de nome Joelma em casa. As duas me receberam bem. Se ela era viúva, o senhor Gonçalo havia falecido. Era exatamente o que eu imaginava que pudesse ter acontecido. Que era o espírito de um sorveteiro que passava na minha rua. Era o espírito. Então eu perguntei para ela: por favor, o que aconteceu com o senhor Gonçalo, que trabalhava na sorveteria Belcrim? Ele era sorveteiro, eu comprava muito sorvete com ele. A sorveteria já fechou. E ela então me contou uma história que, lamentavelmente, ele teve câncer, um câncer terrível de esôfago, um câncer horroroso de esôfago, onde ele não podia mais comer, ele não podia mais se alimentar, ele só com sonda gástrica é que alguma coisa chegava ao estômago dele. Ela disse que ele teve um fim de vida muito triste, muito triste. E aí ele falou para ela, para essa senhora, a mulher dele, a esposa dele, o seu Gonçalo, conversando com ela, falou para ela, falou: olha, eu estou lembrando, eu não posso comer mais nada, mas eu estou lembrando que antigamente, quando eu vendia o sorvete Brequim, era assim que ele falava, eu estou lembrando do tempo que eu vendia o sorvete Brequim, e eu não chupava nenhum sorvete porque eu tinha que ganhar o dinheirinho para trazer para casa. Tinha uma menina que todo dia que eu passava na frente da casa dela, ela comprava um sorvete de uva e um de limão. Mas o sorvete de uva ela deixava para tomar depois, ela deixava quase derreter. E eu me lembro que ela chupava aquele sorvete de uva quando estava derretendo, com bastante suco. Ela chupava, que fazia barulho. Você acredita que está me dando uma vontade de chupar aquele sorvete que ela chupava? Eu não posso. Eu queria chupar um sorvete daquele e eu não posso. Ela estava contando a história. A viúva estava contando a história e as lágrimas descendo pelos meus olhos. Porque havia uma ligação espiritual entre mim e o seu Gonçalo, o baiano, o sorveteiro. Porque eu marquei a vida dele chupando o sorvete da forma que eu descrevi para vocês. E eu chupava o sorvete até que aparecia o gelo do sorvete. Pela qualidade do sorvete, né? E me disse mais essa senhora. A viúva do seu Gonçalo me falou mais. Que no dia em que ele morreu, ela entrou no quarto, a voz dele já saía muito fraquinha, mas ela apurou os ouvidos para entender. E ela escutou quando ele falou assim: sorveteiro, olha o sorveteiro. E ele passava o dedo na boca como se fosse a gaitinha de 8 furos. Ele passava o dedo na boca, ela entendia que ela estivesse tocando. Sorveteiro. Ah, chegou a menina. Já reservei para você o sorvete de limão e o de uva. Já reservei para você o sorvete de limão e o de uva. E em seguida, o marido dela faleceu. Nossa, eu quase me acabei de tanto chorar. Quase me acabei de tanto chorar. Aí eu contei para ela a história do que estava acontecendo comigo desde a gravidez. Que ele passava na minha rua. Era ele, com certeza absoluta.
Era o senhor Gonçalo. Ele tocava a gaitinha dele e quando eu saía eu não via ninguém. Imediatamente, ela foi comigo até a igreja local. Pedimos que missas fossem celebradas em sufrágio à alma do senhor Gonçalo. E nunca mais, na rua em que eu moro até hoje, na mesma casa, nunca mais eu escutei o som da gaitinha de 8 furos, tipo sorveteiro. Mas foi tão marcante aquilo, se tornou uma melodia para mim, que eu confesso para vocês que até hoje eu tenho saudade de escutar. Vocês acreditam? Por isso que eu quero pedir a você que nessa história, Paulinho, coloque para mim como se fosse melodia. Isso, aí, a gaita de 8 furos é o sorveteiro passando. Apenas atualizando as notícias, não fiquei apenas no Felipe, que hoje já é um mocinho de 15 anos. Eu tenho também a Tamara, minha filha linda, que chega aos 12 anos. Exatamente a idade que eu tinha quando eu comprava o sorvete Brequim nas mãos do senhor Gonçalo, o baiano. Comprava nas mãos do senhor Gonçalo. A minha filha também adora sorvete de uva e de limão, mas ela gosta do sorvete bom. Eu gosto daquele brega que a gente chupava o suco do sorvete e ficava o gelo purinho no palito. Eu gostava inclusive daquele gelo que ficava no palito. História da meia-noite, mas eu sei que ela não é assustadora. Não é assustadora, porque aquele senhor, o baiano, o senhor Gonçalo, ele não era uma pessoa do mal, ele era uma pessoa do bem. Mas ele tinha necessidade de que eu pedisse essas missas em sufrágio da sua alma. Tinha que ser eu. Vai entender os mistérios ocultos entre o céu e a terra. Tinha que ser eu. Essa é a minha história. Se você gostou, curta, dando seu joinha. Quero fazer um pedido a mais, que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, abaixo desse vídeo tem o Valeu Demais. Você pode contribuir. Faça uma doação. O Valeu Demais é representado por um ícone criado pelo YouTube. É um coração e dentro dele tem um cifrão. Clicou ali, você pode nos ajudar da forma que melhor lhe convier. Muito obrigado.